Oi, gente! Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre uma coisa que é difícil falar, mas eu resolvi trazer esse assunto pro canal, que é sobre perdas. Bom, pra variar, é um bate-papo com vocês, é um vídeo que eu não preparo nada antes, eu venho aqui e saio falando, geralmente esses vídeos de bate-papo são assim mesmo. E acho que é por isso que vocês têm gostado, porque eu falo direto do meu coração pra vocês, eu me abro super. Eu falei pra vocês que eu passei por uma perda esse ano, que foi quando eu perdi o meu primeiro bebê. Foi um momento muito difícil pra mim, e depois que eu falei que eu passei por esse momento, que é uma coisa muito comum, que as mulheres, em geral, vivem bastante, muita gente nem tem muita coragem de falar sobre o assunto, eu recebi muitas mensagens de vocês falando que queriam que eu me abrisse mais sobre esse assunto, como superar, como lidar com a perda. E aí, nesse vídeo, eu queria falar um pouco sobre isso, e aí já trazer perdas em geral, porque eu acho que muita gente passa por N perdas na vida. Existem perdas de familiares, existem perdas de animais de estimação, existem perdas, por exemplo, de gravidez, perdas de emprego, existem 1000 perdas que as pessoas podem ter na vida. Eu acho que esse assunto é uma coisa muito pertinente, eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente bater um papo sobre, porque eu acho que todo mundo na vida passa por algum tipo de perda de relacionamento, enfim, são várias perdas que acontecem na vida, e a vida é feita de altos e baixos, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esses baixos, sobre esses momentos da vida que são mais difíceis, que a gente gosta de ter alguém pra conversar, às vezes a gente não tem, às vezes a gente não tem coragem de se abrir sobre o assunto, e de repente a gente fica engasgado com isso, e é difícil. Então, começando um pouco sobre o que aconteceu esse ano comigo, não preciso nem dizer que a minha expectativa com todo o tratamento que eu tava passando, tudo que eu sonhava, tudo que eu almejava de ficar grávida, de ter meus filhos, de construir minha família. Quando eu engravidei, foi um momento muito feliz, foi um sonho. Eu falei, gente, de primeira, a FIV deu certo, engravidei. Então, assim, nem passou pela minha cabeça que eu poderia ser uma dessas pessoas que passam por esse momento super difícil, que é a perda de um bebê, de uma gestação, enfim. Então, eu não pensava, eu achava que eu não ia fazer parte dessa estatística, né? No fim, eu descobri que não foi muito por estatística, foi muito mais pela condução da minha gestação, enfim, porque eu precisaria ter tomado mais hormônio, então foi uma coisa meio que, não diria que um erro médico, mas assim, acho que um erro de conduta que acabou levando pra isso. Hoje eu vejo que, na verdade, eu precisava passar por isso. Eu acho que quando a gente tá num momento difícil, a gente não enxerga o porquê das situações que a gente tá passando. Então isso vale pra qualquer perda. Acho que a gente, na hora que tá acontecendo, a gente fica tão dentro daquele problema, tão cego por aquele problema, que a gente não consegue enxergar. Tudo na vida tem um propósito, tudo na vida tem um porquê. Eu acredito muito nisso. Então hoje, assim, que eu tô vivendo o momento mais feliz da minha vida, eu vejo que o que eu passei foi muito importante pra hoje o que eu tô vivendo. Pra eu valorizar mais ainda o que eu tô vivendo, pra eu vir trazer esse assunto pra vocês, pra eu poder ajudar muita gente. Enfim, era pra ser essas duas que estão aqui dentro e não aquele bebê que estava antes, que eu nem sei qual era o sexo, enfim. Mas quando eu olhava de fora pessoas que perdiam gestações, eu não entendia quanto isso era importante na vida de uma mulher nesse começo de gestação. Quando eu perdi, eu tava com 8 semanas. E eu não entendia que isso ia causar uma dor tão profunda, uma coisa tão grande. A partir do momento que você descobre que você tá grávida, você já sente que você é mãe. Isso é muito louco. E eu acho que você só percebe isso quando você fica grávida, né? No momento que eu descobri que eu ia perder, no momento que o médico falou pra mim, não tá evoluindo bem, você provavelmente, seu corpo vai expelir e tudo mais. Gente, foi um baque tão grande. Eu vim pra casa, eu só chorava. Eu falava, por quê? Por quê? E ficava me questionando isso. Mas o que eu vim trazer, na verdade, pra cá, é muito mais como eu lidei com a situação dali pra frente, sabe? Então eu não quero ficar revivendo o momento, que foi muito difícil pra mim. Continua sendo, mas ao mesmo tempo hoje eu aceito mais o fato e eu entendo por que eu passei por isso. Eu acho que Deus tem um propósito na nossa vida e esse propósito, ele acontece da forma que ele tem que acontecer. Então eu tinha que passar por isso pra eu evoluir como ser humano, pra eu melhorar, enfim, em geral, pra eu entender o que é hoje o que eu tô vivendo. E eu sei que hoje o que eu tô vivendo é que é pra ser, não era pra ser daquela vez. Mas isso é fácil depois, quando chega a parte boa da nossa vida, a gente entende um pouco do porquê as coisas ruins acontecem. Primeira dica que eu vou dar pra vocês, pra qualquer perda, tá, gente? Quando eu perdi, por exemplo, a Luna, que era minha cachorrinha, minha maltezinha, que ficou 14 anos do meu lado, era praticamente uma filha pra mim. Quando você perde algum ente querido, um avô, uma avó, até um pai, uma mãe, enfim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é lidar com o luto, né? Então tem gente que nega o luto, tem gente que não vive isso. Eu acho que o único jeito da gente conseguir superar qualquer tipo de dor é a gente vivendo isso, a gente se permitindo viver essa dor. Eu não me forcei a ir trabalhar no dia seguinte, eu não me forcei a parar de
de sentir logo o que eu tava sentindo, muito pelo contrário, eu chorei o máximo que eu podia, assim, pra conseguir liberar tudo que eu tava dentro de mim, de tristeza, de angústia, de chateação mesmo, de frustração. Eu chorei tudo que eu podia pra eu não sentir que eu não tinha me soltado, sabe? Então acho que a primeira dica que eu dou é essa: viva o luto. O luto, ele existe pra você conseguir superá-lo depois. Nesse momento, eu acho que você dá o tempo que você precisar, de acordo com o que você sente que é o melhor pra você. Então, no meu caso, eu vivi alguns dias com esse luto, com essa tristeza. Eu me permiti, cada dia foi melhorando. O tempo é o melhor remédio nessas situações. Depois que eu senti que eu tinha sofrido tudo que eu tinha que sofrer naquele momento, aí sim eu resolvi focar no e agora. Então, aí sim que eu consegui, sabe, enxergar que, na verdade, aquele problema não tinha solução. Você sofrer demais, você boicotar sua própria vida, sua própria felicidade, não vai trazer a pessoa de volta, não vai trazer a gravidez de volta, não vai trazer o cachorrinho de volta. Eu tô trazendo 1000 situações, tá, gente? O que a gente pode fazer dali pra frente pra gente focar no futuro? Aí sim esquecer um pouquinho o presente pra gente parar de sofrer. Eu comecei a focar em tudo que eu podia fazer pra melhorar o que eu tava sentindo. Eu sabia que eu ia ter que encarar um novo tratamento. Então eu parei pra pensar e falei, graças a Deus eu posso fazer meu segundo tratamento. Tem gente que eu sei que não tem nem estrutura financeira pra conseguir fazer mais de um tratamento. No caso de alguém que engravidou naturalmente, você tem o período que você tem que esperar, mas depois você pode tentar de novo. E eu acho que a gente tem que tentar sem estar traumatizado. Então, pra você conseguir, tipo, liberar daquele sofrimento e entender que já aconteceu, sabe? Dificilmente o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Então, bola pra frente, vamos tentar entender o que a gente vai fazer daqui pra frente. Se eu ficasse de cama todos os dias triste, mal, isso não ia trazer meu sonho pra mim, no meu caso, tá, gente? Então, pra quem aí que estiver assistindo, que perdeu uma gestação, várias me escrevem falando, isso aconteceu comigo, eu tô muito mal. Eu sei, a gente fica muito mesmo. E não se cobrem de não ficar, é normal. Depois que você viveu essa tristeza, foca no que você vai fazer pra chegar no seu sonho, pra atingir a sua meta e o seu objetivo. No nosso caso, se a gente quer ter filho, se a gente quer construir nossa família, daqui pra frente, o que você vai fazer pra chegar nisso? E aí eu parti pro segundo tratamento, olhando pra frente. Aí, gente, quando eu engravidei, no segundo tratamento não deu certo, como vocês já sabem, no terceiro deu. E quando eu engravidei, óbvio, você fica um pouco traumatizada, né? No caso de qualquer perda, você fica. Então, tipo, depois eu falo um pouco sobre as outras, mas nesse caso, eu fiquei um pouco traumatizada. Então, eu meio que, no começo, eu ficava meio com medo de comemorar, com medo de me libertar, de falar assim, eu estou grávida, eu posso ficar feliz com isso. Eu ficava com um pouco de medo. Aí eu percebi que eu falei, gente, na verdade, o que eu tô vivendo é muito mágico. Eu não posso boicotar minha felicidade hoje por um medo de uma coisa que já aconteceu. Eu acho melhor a gente, tipo, realmente se permitir viver a felicidade enquanto ela acontece. A gente não sabe o dia de amanhã. Então eu me permiti, eu falei, eu vou viver essa felicidade de novo, vou ficar plena, feliz e me permitir. Deus sabe o que vai acontecer e eu sei que Ele tá preparando o melhor pra mim. Então, se você tiver essa fé, se você tiver se você acreditar de verdade que o que tem que acontecer vai acontecer, isso alivia um pouco nessa história do trauma. E aí, falando de outras perdas, gente, lógico, por exemplo, no meu caso, eu perdi a Luna, eu lembro que eu falava assim, eu não quero nunca mais um cachorro, porque eu não quero sentir mais esse sofrimento, essa tristeza. Eu tava muito mal. E 3 meses depois, o Bruno foi lá e me deu a Maia, né? Que eu até filmei pra vocês aqui no canal, se vocês não viram esse vídeo dele me dando a Maia. Depois entra que eu vou pôr aqui no box de informações, que é bem fofinho. Eu fiquei muito mal, assim, muito mal com a perda dela e eu tava com trauma mesmo. Só que aí eu comecei a pensar, depois que o Bruno me deu a Maia, eu me permiti viver esse amor de novo, porque eu falava assim, gente, tudo que eu vivi com a Luna, por exemplo, os 14 anos do lado dela, valeram tanto a pena pra mim, assim, foi uma coisa tão intensa, tão feliz na minha vida, ela foi tão importante na minha vida que se eu falasse que eu não queria viver isso de novo, eu estaria sendo injusta com os 14 anos que ela viveu do meu lado, né? Então eu percebi isso e aí eu me libertei e consegui viver um novo amor com outro animal de estimação e até depois veio a Nika e agora eu tenho 2 cachorrinhas. Lógico, não vou mentir pra vocês, eu sempre fico pensando, que cachorro vive menos e que a gente sabe que eles duram menos que a gente, então, tipo, que eles ficam velhinhos muito rápido, que não deveria ser assim, mas se eu ficar vivendo minha vida pensando nisso, eu não curto o presente, eu não curto elas hoje. Acho que essa é a minha dica pra vocês hoje. Isso serve não só pra morte, tá, gente? Isso serve pra, por exemplo, um relacionamento que acabou. Se você ficar traumatizada com o que aconteceu no seu outro relacionamento, você acaba influenciando negativamente um novo relacionamento que pode ser o amor da sua vida, que você talvez não era pra ser com aquela pessoa, e aí agora, com uma nova pessoa, você poderia viver o melhor amor da sua vida e você não tá vivendo por um trauma do passado. Por isso que eu digo, se você viver toda a perda, toda a tristeza antes, você consegue ficar bem resolvida pra uma nova situação, pra um novo amor, uma nova gestação, pra um novo animal de estimação. E no caso de uma perda de um ente querido, de uma família, de um familiar, etc., aí o buraco é mais embaixo, né? Porque é uma pessoa que não vai voltar, obviamente, e é muito difícil, não tem nem o que falar, gente, é muito difícil mesmo. Mas eu acho que depois que você se permite a viver o luto
dessa pessoa também, acho que vale a saudade, a dor da saudade, ela vai se transformando numa saudade, uma coisa mais nostálgica, uma coisa mais gostosa, de você relembrar os momentos que você viveu com essa pessoa, de você ser grato por tudo que você pôde viver com aquela pessoa. Acho que todo mundo tem sua missão no mundo. E se essa pessoa concluiu a missão dela dentro desse mundo, a gente tem que só ficar grato pelo momento, pelos momentos que a gente teve com as pessoas que a gente conviveu. E a gente tem que focar em quem tá aqui também, sabe? Se a gente ficar vivendo a nossa vida também só sofrendo pela perda de alguém e sem curtir as pessoas que estão aqui nesse momento, aí a gente acaba perdendo a nossa vida com essa tristeza que não passa, entendeu? Eu sei que esse assunto é muito complexo, eu posso até trazer ele mais vezes aqui, mas acho que é só uma pincelada num assunto muito difícil pra vocês verem que, na verdade, tem uma luz no fim do túnel pra todos os tipos de situação na nossa vida. Eu acho que a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé e a gente tem que seguir em frente sem atropelar as etapas. Então vocês podem viver esse sofrimento, mas não deixe o sofrimento tomar conta de vocês a ponto de vocês boicotarem a própria vida de vocês. Depois do que eu vivi esse ano, isso ficou muito claro pra mim. Vamos viver, vamos acreditar que a felicidade tá aí e que a vida é feita de altos e baixos. E hoje você pode estar num momento muito triste, muito baixo da sua vida, mas logo ali tá a sua felicidade. Ela tá no cantinho ali, mas você precisa permitir que ela chegue. Depois me contem aqui nos comentários se vocês acham que isso ajudou de certa forma pra algum tipo de perda na vida de vocês, que esteja difícil de superar, ou que, enfim, eu sei que muitas me escrevem falando sobre isso, então eu quis muito trazer esse assunto pra cá. E depois a gente pode trazer mais vezes esse assunto pra cá. Eu posso, de repente, ver algum psicólogo, alguém que possa vir trazer coisas mais, vazamento mais científico do assunto, enfim. É isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e mandem esse vídeo pra alguém que vocês acham que pode fazer a diferença no dia dessa pessoa, tá bom? Um beijo. Tchau. Tá dormindo e tal, falei que ia ser uma surpresa. Que isso? Você tá brincando? Oh, meu Deus. É muito fofa. Gente, oi. Eu tô tipo chorando. O coração dela tá disparado. É menina. Menina.